Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SaúdeCast. Esse podcast aqui que foi criado para você, advogado que deseja implementar uma área da saúde no seu escritório, para você, advogado que deseja aumentar a sua prospecção de clientes na área digital com a experiência de profissionais que já são referência. Está aqui hoje junto comigo a co-host, a Jéssica Hoff, que foi promovida pelo Cabral a essa função. É a nova função aí para mim. Eu estou muito honrada de fazer esse SaúdeCast com você. E aí receber tantos convidados especiais trazendo muita informação importante de empreendedorismo para implementar tanto na área da saúde como qualquer outra área. E o nosso convidado de hoje, que é uma pessoa muito especial, foi meu mentor. Me deu várias dicas, vários insights, vários conhecimentos de como poder aumentar o faturamento do nosso escritório utilizando a base de clientes que a gente tinha já da advocacia na área da saúde. Então, é muito prazer para mim receber aqui o Guilherme Lage. Tudo bem? Beleza, boa tarde. Pô, gente, coisa boa. Foi uma boa tarde. Às vezes o pessoal tá escutando isso às 6 da manhã na academia. Aqui em BH são 3 horas da tarde agora, gente. 3 horas da tarde. 3 da tarde. Cumprimentar aqui todos aqueles que nos assistem, né? Alegria estar com vocês. Obrigado pela gentileza do convite. Eu tenho acompanhado já os primeiros episódios do SaúdeCast. Eu sou um apaixonado por podcast, né? Já tem alguns anos que eu também busco transmitir conhecimento por meio desse tipo de plataforma. Eu acho que é uma das formas mais democráticas que a gente tem. Eu acho que eu e a Lê, como bons e velhos professores, a gente gosta de falar muito, gosta né? de falar. E, cara, eu acho legal demais isso aqui. Você consegue levar muito conteúdo de valor para a pessoa, talvez naqueles momentos que ela não estaria estudando. Uma academia, ela está indo passear em algum lugar, está no trânsito, no carro. Então, eu acho bacana demais. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado vir aqui, né, dar honra nessa primeira, né, nesses primeiros episódios aqui e conseguir lá, assim, transmitir para as pessoas que estão aqui que é possível dentro desse direito digital fazer prospecção na internet, fazer uma prospecção séria de cliente na internet, né, sem que você precise, como diz o Sávio, muitas vezes se ridicularizar lá fazendo dancinha, que não é o nosso objetivo de maneira nenhuma. O nosso objetivo é informar, instruir com conteúdo de bastante qualidade e fazer com que os escritórios que nos ouçam, né, que eles tenham aí bastante sucesso na advocacia digital. É porque tem uma diferença muito grande entre você ganhar mídia e você se tornar uma autoridade, né? Eu vejo, às vezes, há um certo preconceito até com algumas mídias. Por exemplo, você pega o TikTok. As pessoas têm um certo receio de utilizar o TikTok. Por quê? Porque lá, via de regra, você vai ter aquele pessoal que quer ganhar seguidores, às vezes fazendo uma piadinha, fazendo uma gracinha, fazendo uma dança. E não é esta a ideia que a gente fala de divulgação no digital. Muito pelo contrário, vocês fazem isso, nós fazemos isso. Uma divulgação séria, conteúdo sério, informação de qualidade, informação clara. A gente utiliza a rede social para impactar pessoas, para transmitir uma informação que é uma informação de muita valia. Imagina você pegar, igual vocês trabalham com pessoas que estão fragilizadas com problemas na área da saúde. Imagina uma pessoa que acabou de ter um procedimento cirúrgico de urgência negado. Poxa, essa pessoa, às vezes, na hora do desespero, e é um hábito do brasileiro se valer de redes sociais, utilizar a rede social. Na hora do desespero, ela está ali passando o dedo para cima, tentando aliviar a cabeça, ela encontra uma informação suas. Olha, calma, isso pode ser solucionado. Você leva realmente um alento para essas pessoas. Então, há uma diferença muito grande, né, desse imaginário, talvez, de pessoas mais tradicionais na advocacia. E nós já fomos assim um dia. Né? Um dia bem longe, né? E por isso talvez a gente consiga ter tanta empatia com as pessoas que têm essa resistência, porque nós começamos a advogar muito antes de uma advocacia digital. Então você vê que a pessoa tem um certo receio e fala, nossa, eu não vou pro digital, eu não vou fazer dancinha. Não é isso. Fica tranquilo. É muito diferente. Você vai levar a mesma seriedade da sua advocacia do offline para o digital. A diferença é que o nosso cartão de visita vai ser outro. Exato. A nossa porta, né? A pessoa vai bater na nossa porta por outro meio. Isso. Porque o cliente do digital nada mais
ele está fazendo do que bater na porta do seu escritório, só que não fisicamente. Isso. Eu acho que o digital, ele encurtou distâncias e podendo, inclusive, digo aqui assim, com muita humildade, falar que o trabalho de pessoas sérias, ele ultrapassou fronteiras. Sim. Os advogados hoje, eu sei que o Laje atende aí Brasil inteiro, vários outros colegas nossos aqui atendem Brasil inteiro, e a gente sabe a seriedade, né, com que esse trabalho é levado, independente de ser num escritório físico ou de ser um trabalho realizado de forma totalmente online. Exato. E tem uma transição, né? Então, para aquela pessoa que ainda tem a dificuldade, o receio, você, né, Laje, até o Nunes também ensinam essa questão. Então, se você ainda está com receio de fazer essa transição, tem a tua base de clientes. Exato. Que você pode trabalhar. Então, você não precisa começar diretamente, se é um bloqueio teu, direto no digital, você pode começar trabalhando a sua base de clientes, né? Até porque eu acredito muito, Jéssica, numa ideia de modelo híbrido de advocacia. Uhum. É o que a gente defende também, Laje. Por uma perspectiva simples, Ale. Quando a pessoa assina um contrato com você, se ela vem do digital, ela se torna offline. Uhum. Exato. Uhum. Ela, a partir de agora, está na sua base de cliente. O contato dela com você agora passa a ser um contato muito mais próximo. Então, eu entendo que a gente pode sim aproveitar muito bem o digital como uma forma de divulgação. E eu sempre, como eu dei aula durante muitos anos, eu sempre penso numa ideia de uma sala de aula. Uma coisa é eu falar para uma pessoa. Uhum. Outra coisa é eu dar a informação para 70, para 100, para 200 pessoas. O que a rede social vai permitir, o que o digital vai permitir, talvez seja isso. Uhum. Ao invés de eu dar aquela notícia para um cliente, eu vou dar aquela notícia para 100, 200, 300. E aí, automaticamente, eu vou fazer o quê? Eu vou ampliar o número de pessoas com as quais eu me comunico e amplio o número de pessoas com as quais eu posso ter um fechamento de algum contrato. Perfeito. Essa pessoa fechou o contrato comigo, ela vem para a minha base. E uma coisa que eu sempre falei muito, até muito bem apontado pela Jéssica aqui, é o quê? Você rentabilizar a sua base de clientes. Uhum. A gente não pode ter aquela advocacia focada só em trazer o próximo cliente. Eu tenho que me lembrar muito bem que aqueles que já contrataram comigo, eles confiam em mim, eles estão apostando no meu serviço. Eu tenho que fazer algo diferenciado para eles também. E aí vem a ideia de explorar isso melhor. Né? Uhum. Laje, tem uma posição sua dentro dessas regras de atendimento que eu gosto muito e eu acho que é algo assim que quem não sabe, e às vezes é até um bloqueio de muitos advogados, precisa ser fortalecido, que é a questão da diferença de um atendimento digital para uma consulta, né? Eu gosto muito desse posicionamento do Laje, porque até agora, no próprio lançamento do SAF, a gente viu algumas pessoas dizendo o seguinte, mas vocês não cobram consulta? Mas você não tem consulta? Explica aí para essas pessoas, Laje, como que é o seu entendimento e como você compatibilizou isso dentro da tua operação? Vamos pegar, por exemplo, o caso, hoje de manhã, eu estava conversando com um empresário que ele veio de indicação de um grande cliente. E aí ele me ligou e falou, Guilherme, cara, eu queria conversar com você uns minutinhos para você entender qual que é o meu problema. Porque eu preciso de algum serviço. Você percebe que ele precisa de mais serviço. Ele queria me explicar a situação dele para eu poder apontar os caminhos pelos quais a gente pode seguir. Uhum. Neste caso, eu chamo de atendimento. Uhum. Por quê? Porque eu vou colher informações, eu vou entender a situação dele e vou ofertar serviços que eu posso prestar para ele. Uhum. Eu entendo que consulta, Ale, ela é um produto e não uma condição. A grande maioria das pessoas entendem consulta como uma condição. Uhum. Tipo, olha, para você conversar comigo, você vai pagar o valor X. Não. Como é que eu entendo e como é que eu cobro uma consulta? Vamos imaginar que esse empresário, que ele queria me apresentar os problemas para que eu passasse um orçamento para ele, ele viesse com a seguinte expressão. Guilherme, seguinte, eu já tenho um advogado, eu já tenho uma pessoa que percebe, eu só queria tirar algumas dúvidas com você. Uhum. Ou seja, eu não vou ter, ou talvez muito provavelmente não terei, um segmento com aquele possível cliente em contratos. Então o que ele vai fazer? Ele vai me pagar pelo meu tempo que eu estarei com ele apresentando informações. Então, neste caso, eu só cobro consulta dos meus clientes quando ele quer exclusivamente aquela orientação. Uhum. Ponto. E aí eu tornei a consulta um produto. Porque se eu for cobrar de todo empresário que me procura
Por exemplo, para poder fazer holding, para poder fazer planejamento tributário, eu ia deixar de fechar uma série de contratos de valores elevados que a gente fecha, porque talvez eu estava focado em cobrar R$500 daquela pessoa, R$300 para poder conversar. A consulta ela não pode ser um impedimento, né? Exato. Para a pessoa chegar no seu trabalho. Nós que atendemos assim, claro que o nosso cliente, né, Jéssica, ele é diferente do cliente do Guilherme Lage, porque o seu cliente, como você explica isso brilhantemente, você não tem no seu chat lá chamados de 50 chamados por dia, como nós temos no nosso. Né? Porque a nossa advocacia ela é mais, nesse sentido, são muitos contratos de um determinado produto. Então, imagine se, desses 50 clientes, a condição para que a gente pudesse atendê-los fosse o pagamento de uma consulta. Esse cliente não ficaria na nossa base. Eu não fecharia nenhum contrato. Não, e até por uma questão simples. As pessoas têm que entender que quando você busca captação de clientes, em especial através do digital, esse cliente não tem um link tão forte contigo. Uhum. Uma coisa é eu virar para alguém e falar, olha, você está com um problema específico aqui, sei lá, com o seu plano de saúde, você vai chamar a Alexandre e você vai conversar com ela. Uhum. Se essa pessoa confia em mim, ele quer você porque eu estou te indicando. Você validou a indicação. Né? Agora, uma pessoa, por exemplo, que vê um vídeo muito bom seus ou tem acesso a um conteúdo de uma landing page de vocês, essa mesma pessoa, ela viu mais 10, 15 conteúdos em relacionado àquilo. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a pessoa esquece quando ela quer comprar um tênis, quer comprar uma sandália, você é bombardeado com esse tipo de informação. O algoritmo da rede social, ele entende que aquele tema tá sendo atrativo para você, então ele começa a te bombardear de conteúdo. Uhum. Então a pessoa vai ver um vídeo seu, vai ver um vídeo do João, da Maria, da Ana, do Paulo, do Pedro. E aí ele vai te chamar porque ele viu em ti algum diferencial. E aí na hora de você acolher essa pessoa, mostrar o seu diferencial real mesmo e ganhar um contrato... Você coloca uma objeção. Você bota uma barreira entre você e ela. Que é o preço. E um detalhe importante, nós recebemos, assim, dentro dessa lógica de muitos clientes, aquele que está na rede social para fazer o leilão do advogado. Ele entra ali... O leilão reverso, né? Ele tá ali conversando com vários advogados ao mesmo tempo e ele quer preço, não valor. Exato. Certo? Então, esse é um cliente que você tem que trabalhar muito bem. E se já no primeiro momento, antes de você poder mostrar o seu valor, você colocar a objeção da consulta... Você nem avança dali. Você nem avança dali. A tendência é que talvez ele nem te responda mais, né, depois daquilo. Ele vai sumir, né? Ele para de responder. Uhum. O cliente do digital, ele tem muito essa característica. Como a pessoa não tem um link contigo, se ele receber alguma informação que ele não gosta... ele para de responder. Na hora. Isso é até um fator que a gente precisa treinar muito bem o nosso time comercial, exatamente para que ele tenha, vamos falar assim, sabedoria e resiliência, né? Uhum. Porque se não desanima. Se você desanima, você está conversando com a pessoa, você está querendo realmente ajudar a pessoa, simplesmente desaparece. Uhum. Né? Uma colaboradora até lá do escritório falou, nossa, eu dei tanta informação, nem obrigado falou. Exato. Mas este é o fato que a pessoa não tem qualquer link contigo. Alguns são super gratos, né? Alguns a gente até assusta, né? Uhum. A pessoa quer fazer o mundo por você. Exatamente. Outros nem te cumprimentam. Então, essa é uma questão que a pessoa às vezes fala, eu estou fazendo campanhas no digital, nunca trouxe nada, nunca converteu nada. Já fica um alerta. Se você está atendendo os seus clientes do digital da mesma forma que você atendia os seus clientes do offline, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu vejo muito que os advogados eles têm aquele costume, Jéssica, de ser assim, o doutor ou a doutora inatingíveis. Uhum. Para você falar com ele, você tem que quase que marcar um horário na agenda do presidente da República. Tipo isso. E ainda tem muito advogados que não é nem só para o cliente, até para atender um colega advogado. Né? Tem que marcar horário. O doutor só tem agenda daqui uma semana. Aí eu fico pensando, cara, se para tentar fazer um acordo com um colega, ele faz isso, imagina o que ele faz com o cliente dele, né? Tipo, daqui um mês eu tenho horário pra você. Não, e você já começa a perceber isso com tanto de cerimônia que a pessoa faz pra conversar contigo. Ontem eu tava negociando um acordo, cara, é um caso muito grande de um cliente nosso, uma indenização, assim, milionária. E a gente tava conduzindo com uma outra advogada, que era deste escritório, que tá pela parte contrária,
Nossa, a pessoa era assim, era de uma gentileza, sabe aquela comunicação fluida, sabe? Tudo era resolvido com muita celeridade, a gente estava avançando muito. E aí, quando chegou a determinado ponto, né, um dos diretores do escritório puxou para ele a negociação. Cara, parece que eu tô conversando assim com Bill Clinton. Não tem condição. Sabe assim, aquela cerimônia, aquela empáfia. Aí hoje de manhã eu fiz uma ligação com ele e falei, cara, posso ser muito sincero? Com essa dificuldade toda que você coloca pra gente conversar, eu não sei como é que você ainda consegue ter cliente. Porque se vai conversar comigo, que tô querendo fazer um acordo no qual você vai colocar dinheiro no bolso, você tá tendo toda essa dificuldade, imagina com um Zé Ninguém que bate na porta dele. Não vai atender. Não vai atender. Cria toda uma barreira, né? Um empecilho. Toda uma barreira. Mas, Laje, vamos lá. Então, a gente tem aqui uma primeira grande dica, né, para as pessoas. Exatamente. Não coloque a barreira da consulta. A não ser que ela seja um serviço. Exato. Vou te prestar e vou fazer uma análise, vou te dar um parecer, né? Não que ela seja um consulta. Agora, um atendimento é diferente. Laje, muitas pessoas, elas quando entram assim do digital, começam a entrar na advocacia digital, elas têm pressa de ter muitos contatos e algumas não entendem que a demanda, dependendo da área, ela é diferente, né? Eu não tenho nem como comparar, com certeza, o número de atendimentos que eu tenho no meu escritório com o número de atendimentos que você tem no seu, né? A título de exemplo, basicamente isso. Por quê? Porque as nossas ações são de ticket mais baixo, as suas ações são de high ticket e ainda são contratos de 36 meses, 24 meses, 36 meses. E essa expectativa, às vezes, frustra algumas pessoas. A pessoa acha que se ela não tiver todo dia um contrato high ticket, ela não tá dando certo na advocacia. E aí? O que você diz para essas pessoas? É uma falsa expectativa. Eu costumo dizer para as pessoas criarem hamster, mas não criar expectativa. Expectativa é um bichinho difícil de a gente criar, sabe? Adorei. Porque você cria tudo, periquito, papagaio, calango, expectativa tudo, né? Não. Por quê, cara? Porque às vezes a gente tem olhar para a grama do vizinho, ela é sempre mais verde do que a sua. Né? E aí, às vezes, você fica pensando no seguinte sentido. Nossa, eu tô vendo aqui a Alexandra fechando X contratos por semana, o Eduardo fechando X contratos por semana, o Marcelo fechando X contratos por semana. E eu fechei um contrato essa semana. Eu falo, nossa, que é isso? Aí eu vejo e falo, Alexandra, quantos contratos que você fechou essa semana? Ah, lá, já fechei 20. Qual que é o valor total desses contratos? Ah, o valor total deu 100 mil reais. Pois é, eu fechei um de 100 mil. Ponto. E aí que está o detalhe, que as pessoas têm que entender. Escala em algumas áreas será diferente de escala em outras áreas. Exato. A gente pega áreas de um ticket menor e de uma dor muito latente, como é o caso da saúde. Quando eu falo ticket menor, eu não estou querendo dizer que é barato. Eu estou querendo dizer que são processos ali na faixa de 6, 7, 8 mil. É diferente de você colocar processo na faixa de 50, 60 mil. Sim. O leque de pessoas que contratam comigo é um leque menor de pessoas que contratam com você. Exatamente. Então, não adianta eu querer ter o mesmo resultado em volume que você faz. Então, qual que é a métrica que eu utilizo, por exemplo, no escritório? Valor de contratos fechados mensais. Isso. Porque Faturamento. A gente pega, por exemplo, 2022, eu até apresentei isso na imersão que a gente teve no final de semana. Sábado, eu vi 2 milhões 200 e alguma coisa já de contratos fechados. Cara, sério, não deu 40 contratos. Entendeu? Então, assim, se eu pego 40 contratos e divido por 5 meses, deu menos do que 10 contratos por mês. Tem gente que fica doente com uma coisa dessa. E isso me incomodou durante um período, até eu entender que, olha, calma. A minha escala assim, não é de volume, a minha escala é de valor. E ainda assim, 10 por mês, nesse valor, é muito. É muita coisa. É muita Mas coisa. Por quê, Jéssica? Porque eu entendi que, por exemplo, na minha área, no empresarial, o tributário, a minha escala talvez ela seja escala de reuniões. Tá certo. Quanto mais reuniões virtuais ou presenciais eu faço com clientes potenciais, maior é meu índice de conversão. Porque a minha venda é muito uma venda informativa. Eu tenho que mostrar muita qualidade, muita bagagem. Porque a gente vai falar, não, pô, vou apostar nesse cara, vou deixar minha empresa com ele 3 anos.
Exatamente. Então é diferente o tipo de venda, né? E daí que vem essa habilidade de vender para base de cliente, né? É porque se você pega essa pessoa, Jéssica, que ela, vamos imaginar, por exemplo, um empresário pequeno que faz um contrato com a gente no escritório, um contrato de assessoria de 36 meses. Vamos virar que essa pessoa vem, faz o contrato, começa a pagar. Todo mês pagando um valorzinho ali para poder atender ele. É um contrato um pouco mais básico, mas eu vou dar para ele todo o suporte. Daqui a 3 meses ele tem um problema na família dele. Quem é o advogado que ele paga todo mês e está todo dia cuidando da empresa dele? Sou eu. Uhum. Então, o que eu comecei a visualizar? Este meu cliente, ele tem o Guilherme como uma pessoa de confiança. Então, ele começa a, primeiro, a me indicar e, segundo, a me procurar para tudo que ele precisa. Exatamente. Então, eu comecei a rentabilizar mais os meus clientes. E até um ponto interessante. Eu tenho no escritório programas de incentivo de clientes para outros clientes. Uhum. É o que o pessoal agora no startup vai chamar de member get member. Uhum. O meu cliente, se ele me trouxer outro cliente, eu pago para ele um valor. Então, às vezes tem cliente meu que não me paga nada naquele mês, porque ele trouxe tantos outros clientes que o meu financeiro tem contato com ele e fala, olha, fulano, você teria que pagar X esse mês, tô aqui, tô dando baixa no seu boleto, porque você trouxe X clientes. Então, você gera literalmente um ciclo virtuoso. O cliente confia em você, ele contrata mais, ele indica mais pessoas e ainda ganha dinheiro com isso. Exatamente. E isso é uma coisa que eu vejo que vocês trabalham muito bem no teu escritório, que é essa questão de cuidar do cliente a partir do momento que ele já está dentro do escritório. Porque eu tenho visto, né? E é uma coisa assim que eu já gostaria que as pessoas soubessem que isso não deve acontecer, porque isso vai prejudicar muito o teu negócio. Depois da venda, você esquece o cliente. Normal. Vendeu, esqueceu o cliente. Não entrega, mas entrega demorado, entrega meia boca e esquece daquele cliente. Já me pagou os honorários iniciais, então ok. Isso acaba com o teu negócio, né? A longo prazo, o negócio não vai se sustentar mais. Porque o problema todo é que, assim, a gente não pode esquecer que as pessoas, elas se comunicam, né? Oxi! Então, um serviço bem prestado, ele gera um impacto muito legal. Do mesmo modo que um serviço mal prestado gera impacto assim, nefasto, cara. Você pega uma pessoa falando mal de você, há alguns estudos que falam que um detrator, uma pessoa que fala mal da sua empresa, você vai precisar assim, ter 500 outros apoiadores para poder tirar aquela mancha. Você vê, né, situações igual teve um caso recente, né? Uma moça que fez um procedimento estético, o paciente acabou vindo a óbito no procedimento estético dela. Cara, essa moça, ela tá ferrada. Sim. E dá pra ver o desespero dela. Né? Porque você vê que, inclusive, na internet as pessoas não esquecem das coisas. Elas resgatam, né? Elas resgatam, então aquilo não morre nunca. Então, assim, a pessoa prestar um serviço de qualidade para os clientes, cuidar dos clientes da base. É claro que vão ter uns que são mais carentes que os outros, vão ter aquele que é mais difícil, mas 90% são pessoas super tranquilas de se lidar. E aqueles que são mais difíceis, você faz o quê? Implementa uma forma de tratamento diferente para essas pessoas. Sim. E eles estão na média, né? Exato. Existe essa média, existe essa estatística. Sim. Você não vai ter só facilidades no atendimento. Isso. Você vai ter aquele cliente que vai até esquecer que você existe. Você vai ter aquele que de vez em quando vai querer ali conversar com você. E você tem aquele que vai te demandar muito. Né? E isso faz parte. Cara, isso é normal. Você pega, por exemplo, no escritório, a gente tem um volume bem grande de empresas que a gente atende, sabe? Eu acredito na faixa de quase umas 70 empresas. Sei lá, 40% não me dá trabalho praticamente nenhum. É uma orientação de vez em quando, é um contrato. Literalmente assim, é quase que uma manutenção da estabilidade da empresa. 10% disso são pessoas que precisam muito. Talvez estejam no começo do contrato, estão muito desesperadas, estão muito afoitas. Sim. Agora, os outros, né, que restaram, cara, é literalmente assim, aquele contato do necessário. Às vezes nem o dono está querendo falar com a gente, é alguém da equipe que vai falar. Então, são pessoas fáceis de você lidar. Sim. E o problema do brasileiro, eu acho que do ser humano em geral, é que a gente foca no difícil e acha que todo mundo é difícil porque tem meia dúzia de pessoas difíceis. Eu lembro muito quando eu dava aula, e aí eu tinha um aluno que era difícil pra caramba. Não, pensa num cara assim, custoso, sabe?
né? Era difícil lidar com ele mesmo, reclamava de tudo, com todo mundo. E aí um dia eu fui falar com o meu coordenador, né? O professor José Carlos, com um abraço para ele. Fui falar com ele, ele pegou e falou comigo, ele falou, Guilherme, sabe qual que está sendo o seu problema? Foco. Olha aí, sabedoria, né? Não, eu achei de uma genialidade. Ele falou, foco, porque você está focando na parte ruim. Ele falou, não é que você está vendo o copo meio cheio, é porque o seu copo está 90% cheio e você está reclamando os 10% ali que falta para acabar, para transbordar. Essa é a questão. Então, tem muito disso. Advogados eles falam, nossa, eu vou ter que atender muito cliente vai ser muito difícil. Não, cara, a grande maioria vão ser um amor. Mas tem aqueles dificinhos. E para tudo na vida tem solução. Então, nós vamos dar um jeito para isso também. Você sabe que esses dias, né, eu ouvi ali um relato de uma pessoa que o sócio estava reclamando de fechar contrato. Por quê? Ele estava tendo muito trabalho para fechar os contratos. Que era muita demanda, tem que conversar com o cliente, era muita demanda para encher o contrato, era muita demanda... Manda para mim, ué. Eu falei, gente, e aí? Né? Quando, fechar o contrato, né? Que é tudo que a gente quer, que a gente está buscando. Aí quando a pessoa coloca esse impedimento já dentro da sua operação, é que isso vai dar certo. Assim, e o problema é que às vezes você vê o sócio fazendo isso. Né? Imagina a cultura que essa pessoa está criando no escritório dela. É perigoso. Porque, querendo ou não, a gente é exemplo. O colaborador fica até desmotivado daí, né? Imagina vocês três, né? Vocês três, as três sócias, começam a criar uma série de empecilhos, por exemplo, no fechamento de um contrato, na condução de um caso. Exato. Cara, qual que é o exemplo que a gente está dando? Porque eu entendo muito, Jéssica, que cultura não é um escrito no papel. Não. Cultura é respirável. É o que vive. É o que você vive todos os dias. É o dia a dia. Aí você pega um advogado desse que está falando, nossa, tá difícil, eu tenho que fazer não sei quantas reuniões com clientes, aquilo. Literalmente, ou ele tá desgostoso com a profissão, e tá tudo bem, às vezes não é para todo mundo mesmo, tem gente que... Acontece, muda de profissão e vai ser feliz, maravilhosamente bem em outro local, ok. Ou então, realmente uma pessoa que já tá muito, talvez, adoecida, com vários desgastes que ela já teve. Eu falo que a advocacia, né, a pessoa vai falar muito de advocacia é sacerdócio, eu não confio nisso. Eu acho que a advocacia, como qualquer outra profissão, é um negócio, mas ela é um negócio que tem que ter propósito. Né? Eu, por exemplo, Guilherme, eu dei aula durante muitos anos porque eu tinha um propósito naquilo. O dia que eu perdi o propósito em dar aula, eu parei. Por quê? Porque eu já não me sentia mais feliz em fazer aquilo, pertencente. Eu até escutei, né, um podcast semana passada, até o Flávio Augusto estava falando sobre isso. Como é que você identifica se você tem propósito ou não no que você faz? Se você ganhasse na Mega Sena hoje 10 milhões de reais, você parava? Não parava. Isso é uma coisa que eu tenho muito certa, que eu já me fiz essa pergunta. Então é porque tem propósito. Eu já me fiz essa pergunta. Porque se enquanto for só um número, o dia que você atingir um número, você para. Acabou. Enquanto for pelas pessoas, pelo que você faz, o número é uma consequência. Exatamente. E aí talvez essa pessoa tá focando nos 90% do copo, em vez de focar nos 90%, tá focando nos 10%. Nos 10%. Aquela parte ali, nossa, essa parte é difícil, essa parte é chata. Mas você gosta de chegar no final do mês e colocar aquele valor que você coloca no bolso, não gosta? Então, o que a gente tem que fazer para aquilo? Exato. Eu volto mais uma vez, é criar expectativa. Exatamente. Volta com a dica de criar o hamster. Por quê? Porque você cria uma expectativa errada. É a pessoa que acha, cara, que dinheiro vai dar em árvore. Né? O dinheiro botânico. Você planta a moedinha no vaso, rega, vai sair um pé de dinheiro lá de dentro. Não sai. Isso não existe. Não sai. Né? Por que a gente ganha dinheiro advogando? Porque a gente impacta pessoas verdadeiramente. Exato. Aí você começa a reclamar de fechar o contrato, de atender o cliente, não sei o quê. Cara, eu acho que talvez a advocacia não seja para você. E aí, falando de propósito, né, de atingir os objetivos, a gente trabalha com produtos que transformam vidas, né? E aí, a minha curiosidade que na sua área, que é pro empresário, como é que você atinge ele, como é que você pode transformar, né, na empresa dele, na vida, às vezes até reflete na vida pessoal. Conta aí pra gente um caso interessante que você conseguiu, assim, resolver, que foi sensacional. Jéssica, vocês pegam um cliente com uma dor muito latente. Né? A dor do cliente de vocês
é algo muito próximo. Então, por exemplo, é ele que está doente, é a esposa, é o filho. Então, essa pessoa, ela consegue muitas vezes visualizar aquele problema de uma forma muito fácil. Sim. Né? Costuma até traçar um paralelo, por exemplo, na faculdade, todo mundo começa achando legal o direito penal. É o primeiro amor. É o primeiro amor. Sabe por que disso? E depois de muitos anos como docente, eu fui entender isso, é porque é o mais fácil de você entender. É o que está do teu lado. Se eu falar com você, por exemplo, olha, teve um furto, você consegue entender. Se eu falar com você, por exemplo, olha, aqui houve um cancelamento indevido, né, de um tributo que foi lançado. Poxa, isso é distante pra caramba. Tá vendo? Então, o que é o ponto central? A dor do cliente, ela vai existir. Talvez no primeiro momento eu vou ter que fazer um trabalho com ele, às vezes, de conscientização. Claro que eu recebo empresários, às vezes com muitos problemas trabalhistas, tributários, dívidas. E aí você já tem alguém que já chega com uma consciência do problema maior. Agora, eu tenho muito empresário, por exemplo, que eu vou fazer uma holding para ele. O que via de regra é meu cliente padrão de holding patrimonial? Gente, é uma pessoa rica, que mora bem, que tem muito patrimônio, que ela ter o patrimônio no nome dela ou em uma empresa para poder antecipar uma herança para ela não faz diferença nenhuma. Porque 90% das pessoas não estão se preocupando com o que vai acontecer depois que ela morrer. Eu acho que nas últimas palestras que eu dei técnicas, que não foi para a área de advocacia, me pediram para poder participar de um seminário, né, até da OAB, sobre direito sucessório. Eu falei, vocês têm certeza? Eles falaram, tem. E pediram para dar dicas de procedimento de inventário. E aí eu abri a minha fala falando que inventário que herança é o melhor presente que os mortos deixam para que os ricos se matem. Mas e é isso, eu concordo com você. E larga essa merda para lá e a pessoa, os vivos que briguem. Então esse empresário, por exemplo, como é que eu vou convertê-lo, Jéssica? Né? Foi até uma holding que eu fechei esses dias para trás, até uns 5 dias, 10 dias isso. Peguei esse empresário e mostrei para ele, primeiro, mapeei qual que era a principal preocupação, era o gasto. Então eu mostrei para ele que se ele conduzisse para um procedimento de inventário, que é o natural, ele vai morrer. Ele iria deixar para os filhos dele, com um patrimônio aproximado ali de algo em torno de 10 milhões de reais, ele iria deixar para os filhos dele um gasto de pelo menos 1 milhão de reais. Nossa. Ou seja, 10% do patrimônio seria perdido num procedimento de inventário. E ele já fez aquela conta de quanto tempo ele demorou para conseguir. Aí o cara fala, poxa, doutor, mas tudo isso, eu falei, eu tô chutando por baixo. Porque se você pegar impostos, tudo, tem alguns estados que o inventário chega a custar 15% do patrimônio. Então, cara, você pega uma pessoa, ela vai pegar 15% do patrimônio e vai jogar fora, aí ele fala, não, doutor, isso é muito caro. E aí quando você demonstra isso, talvez ele vai vir pelo gatilho da ganância. Talvez ele vai vir por alguma percepção que ele vai ter uma melhoria. A grande parte dos meus clientes buscam, não sei se estão com dor latente, eles buscam o quê? Economia, margem de lucro e segurança. Então, a minha venda, muitas das vezes, vai ser uma venda construída para isso. Aí, quando eu demonstrei para ele que eu poderia proteger melhor o patrimônio, diminuir os riscos que ele teria, ter uma economia real, ao invés de ele gastar 1 milhão de reais, ele gastaria na faixa de 100 mil reais. Aí você fala, nossa, Guilherme, então é lógico fechar um contrato de 100 mil para poder fazer uma hold dessa. Desde que eu consiga demonstrar para esse cliente que há um benefício real em ele fazer isso agora. Ah, mas ele vai pagar à vista? Não, eu nem quero que ele pague à vista. Eu gosto de fazer o efeito bola de neve. Divido para ele, divido para mais não sei quantas pessoas e todo mês tem aquela bola de neve chegando no seu caixa. Por quê? Porque pode ser que tenha um mês que seu caixa você não vendeu tanto, então seu caixa não vai ser tão atingido. Né? É a ideia da advocacia de longo prazo. Sabe? É sustentável, né? É sustentável você fazer algo que realmente seja algo que vai levar um tempo. Então, a minha venda, ela via de regra uma venda totalmente diferente da venda que vocês fazem. Eu, às vezes, eu tenho que puxar a dor para fora e falar, tá aqui o seu problema. Eu tenho uma solução para ele. Vocês, às vezes, só vão levar o remédio para a dor que ele já está vendo. Então, é uma forma diferente de vender. É isso. Por exemplo, no seu caso, eu imagino, né? Alguém vai lá para uma ação a pessoa acha que ela já está em recuperação judicial. Ou que ela faliu de vez. Exato. E aí você consegue analisar e falar, não está perdido aqui, né? A gente consegue construir um plano para salvar a tua empresa, Exato. Que às vezes é a vida da pessoa, aquela empresa. E o empresário tem muita essa característica no Brasil, sabe? A pessoa às vezes aplica a vida dela inteira ali.
Recentemente eu atendi uma senhora, ela tem uma empresa de perfumes. Tem mais de 40 anos a empresa. E a empresa foi fundada pelo pai, que passou para a mãe, que passou para os irmãos. E ela estava super resistente em deixar essa empresa falir. Sim. Falei com ela, olha, eu acho que a gente vai ter que conduzir aqui todo um planejamento, né, para a gente tentar reerguer essa empresa sua. E aí, quando eu falei com ela os caminhos possíveis, cara, o olho dela brilhou. Ela falou, nossa, o meu sonho é um dia que os meus filhos herdem esta empresa. Nossa. Então, assim... essa é a dor dela. A dor, ela vai existir em todas as áreas. Às vezes, ela é um pouco mais latente. Assim, não querendo fazer uma comparação longe disso, mas a mesma dor que uma pessoa sente com um familiar com um problema de saúde, a dor ela também vai ser sentida por uma pessoa que está vendo uma empresa que ela plantou a vida inteira e falindo. Claro que cada um na sua proporção, mas a dor é dor. Na medida da dor, é a proporção, né? O que muda é o sentimento em si. Mas a frustração, ela é a mesma. E reflete no CPF, né, na pessoa, porque eu venho de família também de empresários, e eu sei, quando um negócio não dá certo, você perde o sono, né? Todo mundo ali é afetado, você para de fazer certas coisas, para de viajar, às vezes o empresário se priva porque tem uma confusão ali de CPF, CNPJ, Sim. Então para de viajar, a família sente, perde sono, e assim começa aí, né? Até ele entender e entender que essa dor pode ser linkada ali a fazer um planejamento para recuperar a empresa. Até porque pelo menos nenhum dos meus clientes nunca teve esse perfil, sabe, daquele empresário picareta? Não tem, nenhum. Muito pelo contrário, são homens e mulheres muito sérios, sabe? São homens e mulheres que se endividam para não deixar o funcionário ficar sem receber. Mas isso é o seu posicionamento. Porque a pessoa ela transborda, a gente transborda o que a gente é. Então, assim, dificilmente você vai conectar alguém dessa natureza. Exatamente. Porque não é o valor que você transpassa. A seriedade com que você passa isso na rede social, como você faz, ou no atendimento, né? Já quando já está dentro do seu escritório, vai até gerar uma falta de coragem da pessoa de fazer essa proposta. Porque, entende? Assim, ela vai falar, esse advogado não é pra mim. Não conecta isso, com o não nosso conecta. perfil. Né? E eu tenho uma coisa pra mim, gente, que nem todo cliente é cliente pra gente. Talvez ele seja cliente pra uma outra pessoa. Concordo. Tá? Eu pego, por exemplo, esse cliente que começa a fazer um leilão reverso, igual a gente comentou. Nossa, poxa, por mais que você demonstre valor, por mais que você demonstre seriedade, a pessoa só está discutindo o preço. E aí o cliente que vem pelo preço, ele vai embora pelo preço. Tá? Eu não fecho o contrato a qualquer custo. Isso não existe. Semana passada eu estava negociando com uma grande empresa aqui de Belo Horizonte que ela faz suporte e manutenção em elevadores. E aí o meu comercial passou uma proposta para ela. Assim, tinha uns 2 meses já de negociação. E aí chegou no último momento, eu falei, cara, deixa eu entrar nessa negociação que eu tô vendo que ela não vai fluir. Aí quando eu entrei, conversei com o sócio, ele falou, doutor, mas aqui, se você fizer tal coisa, eu vou fechar. Eu falei, cara, então nós não vamos fechar. Nós não vamos fechar. Vou te agradecer demais, vai ser um prazer te atender no futuro, mas com estas condições. Sabe por quê? Porque eu não quero deixar de privilegiar aqueles que já são meu cliente. Eu não vou ser injusto com quem está comigo há X anos, e a grande maioria dos nossos clientes vem com a gente 5, 6, 7, 10 anos. Eu não vou ser injusto com quem está comigo há uma década para poder trazer uma pessoa de fora que não está vendo valor naquilo que eu faço. Não é faturamento a qualquer custo. Então, tudo bem. Eu mandei um áudio para ele. Agradeci, fui super empático. A resposta dele veio na sequência. Doutor, nós vamos fechar, pode mandar o contrato. Mas é por quê? Porque posicionamento, seriedade. Se todo brasileiro tem isso, o brasileiro sempre gosta daquela chorada. Isso faz parte. Aqueles que nos escutam aqui, vai passar uma proposta para o cliente, cara, já deixa a margem do choro na proposta. Ancora ele bem, deixa a margem do choro, deixa ali, até para a pessoa poder, às vezes, sair com uma sensação de vantagem. O meu cliente tem muito disso. Eu negocio muito com tubarão. Tubarão gosta de sentir cheio de sangue na água. Então, o tubarão ele é atraído pelo sangue na água. Então, às vezes eu passo para um cliente uma proposta, por exemplo, com uns 4, 5, 6, 7, 10 mil reais a mais.
Depende do valor da proposta. Sim. Para ele descascar aquilo dali e sair naquela sensação de que ele tá ganhando. Em si. Quantas vezes eu faço uma proposta porque a gente pediu, sei lá, 20 mil reais à vista ou 25 parcelado em 5 vezes. Cara, eu parcelo os 20 para ele 5 vezes também. Eu já faço isso proposital, que vai virar bem e fala, doutor, você não parcela os 20 para mim 2 vezes, não? Pronto. Fala, cara, não, eu vou fazer esse esforço para você, eu acho que você merece, você é uma pessoa bacana, a gente teve uma conexão legal, eu faço. Porque ele só quer sair lucrando. Sim. De alguma forma. Então, se a gente tem que perceber que o cliente gosta disso. Então, a gente tem que saber trabalhar essa expectativa dele também para que a coisa evolua. Sim, né? E cada cliente vai ser conduzido de uma forma, mas essa percepção do empresário malvadão, cara, comigo ele não vai conectar, porque eu não gosto disso, desconecto com os meus valores, com os meus princípios, com a minha forma de ser. E, às vezes, em várias reuniões, às vezes, com esse tipo de profissional, eu falo, cara, eu posso te ajudar, mas eu não sei se a gente vai conseguir te ajudar efetivamente, porque eu não acredito no que você faz. E esse cara, ele vai ser mau caráter com você também. Vai. Ele vai te sonegar informações que são valiosas pro seu trabalho. Ele vai, lá na audiência ele vai dizer assim, não lembrava que eu precisava ter te informado isso. Exato. Coisas dessa natureza. Então, quando ele perceber que você não coaduna com isso, ele vai cair fora. Eu ofereci, uma vez eu tive uma proposta no criminal, que era uma situação de mãe e filho. E por a gestão errada na empresa deles, acabou que a mãe, por ser totalmente centralizadora, ela acabou tendo uma representação criminal por um crime ambiental. Uma coisa pequena. Um crime ambiental, uma coisa pequena. E aí a proposta que me veio foi a seguinte, não dá pra gente fazer um documento agora, dizendo que não era ela a responsável por esse setor? E aí eu falei, não, eu não vou fazer isso. Isso aí era algo que vocês poderiam ou deveriam ter feito antes, quando vocês traçaram a estrutura da empresa de vocês. Mas agora, depois de feito, não dá pra fazer. E eles fecharam comigo, eles fizeram, mas eles não gostaram. Eu sei que eles nunca voltariam, porque eles não engoliram o fato dela ter que pagar aquela transação penal. Entende? E isso veio de uma ausência total de gestão na empresa deles. Sim. Entende? Porque eles não tinham essa gestão e eles queriam manter isso de uma forma extremamente organizada. E aí, logicamente, que na hora que ele te pede pra fazer algo errado, né? Se você ceder, a partir dali você vai ceder a todas as vontades para ajeitar ali o que eles precisam. Né? É a dificuldade de lidar com gente difícil, né? Talvez o advogado que tenha uma pouca percepção do valor dele, ele vai ter essa dificuldade, ele vai ceder demais. E aí fica já uma dica para aqueles que nos escutam. O seu cliente chama de doutor, cara. Eu adoro quando você fala isso, Laje. Tem uma autoridade, sabe, inerente nisso. O seu cliente chama de doutor fulano, doutora fulana. Cara, você tem uma autoridade com o seu cliente já reconhecida, já estabelecida, ele assinou contigo, ele tá te pagando. Então, não tô falando para você ser grosso com o seu cliente, mas para que você seja firme naquilo que não é ideal de ser feito. O advogado tem que aprender a se posicionar de maneira respeitosa, sim, mas se posicionar de forma técnica. Deixar que o cliente tenha o espaço dele, ser acolhedor, mas tudo tem um limite. Eu tenho uma cliente que ela é muito difícil, da vez que ela me liga, eu quero fazer isso. Eu falei, olha, eu sempre vou te ouvir, mas daqui para frente é a opção técnica do advogado. É minha. E eu não vou permitir que você atrapalhe o serviço que eu estou prestando, porque eu quero te entregar o melhor. Aí eu te escolhi ela, nossa, Guilherme, é verdade, eu estou entrando no seu trabalho. Eu falei, tudo bem, eu te entendo, fica tranquilo. Nunca mais aconteceu. É isso. Isso acontece muito, né? Às vezes na família. O direito de família eu acho que é uma área que isso acontece muito, né? A pessoa quer colocar ali a raiva, a emoção, o ódio, tudo ali, né? E tecnicamente não é assim que vai resolver. Né? Tecnicamente o profissional ele tem que estar fora daquilo, né? Pra ele conseguir resolver. Doutor, você não tá brigando por mim fazendo. Quando eu tô um boxeador, você contratou um advogado. É tipo isso. Eu não vou sair na porrada com os outros, eu vou resolver no processo. Tá? Eu vou resolver no processo, exatamente. Eu não vou sair da porrada, até porque, gente, eu tenho 1,70 m, né? Então, assim, eu corro muito bem, inclusive. Mas brigar não é comigo, não, gente. Laje, e essa questão do digital para o empresarial, como é que foi a implementação no seu escritório? Isso teve um grande impacto? Não muda tanto? Como é que é para o empresarial o digital? Eu uso o meu digital muitas vezes como uma vitrine. Tá? As grandes campanhas que funcionam no empresarial são as campanhas de Google. Pelo menos na minha realidade.
E respeito quem fez de outra forma, pelo menos eu tenho que falar daquilo que eu vivencio. Da sua realidade, claro. Realidade. No meu deu escritório, certo pra você, né? No meu escritório, o que deu certo é as campanhas de Google atraem o empresário, porque às vezes o empresário está com um problema, acabou de receber uma citação numa execução fiscal, ele vai jogar no Google. Muito pouco provável que ele vá no Instagram, está com pressa. O meu cliente geralmente tem pressa. E o Instagram, ele serve muito para validar a nossa autoridade. Então, você sempre vai ver muito conteúdo sendo divulgado, você vai ver muito vídeo nosso no YouTube, vai ver muito conteúdo, landing pages, tudo, para poder validar. Então, esse cliente, o digital, ele começou a fazer com que a gente tenha um alcance muito maior. E muitas vezes o cliente já chega até com uma certa proximidade com a gente. Ele já viu tanto conteúdo meu e tanto conteúdo do meu sócio que ele chega achando que ele já é íntimo. Teve um cliente que chegou e falou: ô Gui, cara, queria um negócio com você. Eu falei, e aí, beleza, cara, fica à vontade, vem cá. Isso é ótimo. Teve aquela cliente no escritório, né, falou, nossa, eu tô conversando com vocês, eu sempre vejo vocês no Instagram. Mas você tá vendo como é que gera essa proximidade? Ela falou, eu não acredito que você tá me atendendo. Você vê como que a você pessoa vira um popstar. Que a pessoa acha que o advogado tá aqui, né, em cima, e na verdade a gente tá junto. Foi incrível, né? Aquela reação dela. Recentemente, teve até uma cliente minha que estava vendo um vídeo de família, comentou, né, com o profissional que gravou o vídeo e falou, você tem um processo, quem que é o advogado? Foi o advogado Guilherme Lage. Eu falei, nossa, o Guilherme Lage, eu adoro ele. Ela pegou, mandou mensagem assim, nossa, doutor fulano falou que te adora. Quando ele falou, ele é muito amigo meu, a gente conversa. Ela achou o máximo. Por quê? Porque ela tá vendo o conteúdo do cara e o cara é um popstar. Então, o digital, ele traz essa possibilidade de você ganhar muita autoridade com muitas pessoas que talvez não chegariam até você. Então, no empresarial, a gente começou a alcançar pessoas no Brasil inteiro que muito provavelmente jamais saberia quem que é o Guilherme Lage. Exato. Entendeu? Então, funciona? Cara, se isso não for sinônimo de que funciona, eu não sei mais o que é. Então, é um mito falar que para o empresarial não adianta estar ali bem posicionado no digital. Né? Sim, sinceramente. Às vezes a pessoa não teve um ajuste fino para aquilo funcionar. Eu entendo a pessoa que estiver frustrada, que às vezes não sabe conduzir. Tudo bem, a gente já errou muito também. Eu não vou falar que a gente já chegou lá, mas nós estamos no caminho. Então, se para mim funciona e para tantos outros, como o Nunes, que a gente já mencionou que funciona, o Dimas funciona, tantos outros grandes expoentes da advocacia empresarial, que não funcionaria só para essa pessoa? Nós não somos tão especiais assim. Você percebe? Talvez a gente tenha um pouquinho mais de técnica naquilo, mas nós não somos, sei lá, né, que as pessoas, que Deus fala assim, é só você que vai dar certo. Pô, eu sou apaixonado por Deus, mas eu tenho certeza que ele também é apaixonado por 1 milhão de pessoas. Então não vai ser só comigo, né? É muita petulância, né? Achar que é só comigo que vai dar certo. Não é bem assim, né? E isso é uma coisa importante, porque eu tenho um orgulho, assim, imenso. Quando vem um cliente, assim, do digital, por exemplo, Amazonas, né? Puxa, eu cheguei no Amazonas. Eu nunca fui no Amazonas. Cara, eu nunca pisei lá. Eu nunca pisei no Amazonas. E ele vem pro escritório e já, assim, na maioria das vezes, hoje a gente já conseguiu arrumar muito, como você falou, a gente tá no caminho, né? Porque a gente nunca chega perfeitamente lá. Mas quando a pessoa vem, que ela clicou ali, que ela chegou no nosso atendimento, ela já sabe como é o meu escritório e o que eu posso oferecer para ela. Ela já viveu contigo algumas vezes, né? Isso. E ela não quer ir para outro lugar na maioria das vezes. Ela quer ficar no escritório. Não é impressionante isso mesmo? Eu adoro ver, assim, quando a gente vai olhar as métricas e os rostinhos de quem tá seguindo lá nos stories e ver o rosto dos clientes acompanhando. Ele já é cliente, a gente já entregou o produto e ele continua ali com a gente, olhando o perfil e tudo mais. Eu costumo fazer um roadmap de alguns clientes que chegam pra gente. Você vê que ele começa a curtir várias publicações. Várias. A pessoa começa a curtir várias. Geralmente, assim, você abre e tem 14 novas notificações. Você olha, a pessoa curtiu 7 outra coisa. Você fala, vai chamar no WhatsApp. É certo. É certo. Poxa, essa pessoa não me conhecia. Ela viu um vídeo. Desse vídeo ela viu um outro conteúdo. Ela viu uma outra informação. Que viu outra. Que viu outra. Que viu outra. Na hora ela, me chamou. Você fala, se isso não funciona, gente, cara... O que funciona, né? A gente tem uma cliente, ela é de Minas Gerais. Minas Gerais, até ela. E ela deu uma entrevista esses dias, a TV local aqui fez uma reportagem, e aí ela falou assim, e o meu advogado, minhas advogadas, ela falou assim, né? E aí ela mandou mensagem, olha, eu dei uma entrevista hoje e eu falei de vocês. Tá aqui a entrevista completa, mandou o link. Mandou o link, tá aqui a entrevista completa, mandou o link. Cara, isso pra mim é legal demais, sensacional. Né? E aí vem o louco lá falando assim, você tá aí na internet pagando mico, virando blogueiro,
né? Eu já recebi demais. Ixi, Assim, eu não sofro mais agora. Eu sofri. Eu só não fui chamado até hoje de santo. Eu não sofro mais. Eu me divirto com os comentários que eu recebo, porque eu tenho alguns haters que são, assim, uns fofos. Eu vi ontem. Você viu de ontem? Eu vi ontem. Eu tenho uns haters que os caras, assim... eu vi. Eu devo ser muito bonito, porque eu recebo uns haters assim, cara, gostei do seu conteúdo. Você não tem conteúdo adulto? Pô, isso aqui é... Falei, cara, uau! Assim, você tem que ter estômago, saca? Por quê? Porque você vai receber muita notícia... Muito ataque sem noção, né? Não, e tem uns que ainda falam, que nem, por exemplo, quando a gente fala de medicamento e tal, isso é mentira. O SUS não fornece. E assim, gente, fica até mais uma dica para os advogados que estão nos escutando. Não adianta responder. Você pode responder o que você quiser. Eu já fiz alguns testes. Eu já te chamei de quadrúpede, não teve resposta. Já chamei de imbecil, não teve resposta. Já ignorei, continua na mesma. Já deu uma resposta super técnica, continua na mesma. Não deu. Eu falei, qual que me gasta menos energia? Eu ignoro. Eu ignoro. Esses dias a gente pegou uma postagem lá do escritório falando sobre imunoterapia e uma moça, assim, entrou, um hater, né? Entrou lá detonando. E aí a gente falou, o que a gente faz nisso? Eu falei, gente, não adianta. Ela tá ali, ela foi de comentário em comentário dizendo, não dá certo, o SUS tem fila. Procura a defensoria, sabe? Eu falei, não, responde, vale a pena. Né? Sim, vale a pena. Quando você responde a pessoa aqui, eu sou casada. Tá? E bem casado. E bem casado. Assim, desculpa, a senhora é muito bonita, mas não vai rolar. Você sabe que teve uma... A gente fez um card lá no escritório, um cardzinho de previdenciário e trabalhista, tá? Então, quando vem... Por exemplo, alguma conotação, assim, nesse sentido, desses teus haters, assim, uma conotação meio sexual, alguma coisa assim, a gente manda esse card. Nossos serviços são auxílio-doença, BPC-LO, auxílio... E aí, acabou, some. Porque a pessoa, ela já não quer, esse rótulo, né? E aí a gente manda, some. Porque a intenção dela não era contratar o serviço. Então, aí, acabou. E a gente teve até que treinar o comercial para lidar com isso, né? Porque primeiro chega lá neles, né? Nem no nosso chat guru. É a linha de frente, né? É a linha de frente. E a nossa linha de frente, né? A nossa SDR hoje, ela é um pouco mais velha. Então, ela se sentia totalmente constrangida. Assim, era incrível. Quando ela recebia uma mensagem dessa, a gente já sabia só porque ela já passava, assim, toda... Ela já passava, assim, toda constrangida. Inclusive, ela tinha vergonha ao ponto dela questionar se ela tinha dito alguma coisa que levasse a pessoa a dar aquela resposta. Então, assim, quando na verdade ela... fica tranquila. Eu falei, vai acontecer, infelizmente. Você não precisa responder, bloqueia na hora. É por isso que eu recomendo muito que as pessoas façam terapia. Porque a gente faz terapia pra lidar com gente que precisava fazer terapia. Exato. Cara, mas faz parte, gente. Assim, eu acho que a gente tira uma lição legal aqui das pessoas entenderem que o digital é diferente. O digital é diferente. É isso. Ele é diferente. Ele é peculiar. Ele é peculiar. Cara, a gente se diverte, tem dia que a gente morre de raiva. Mas no final do mês a gente gosta do resultado que ele gera, não gosta? O resultado é bom. Então, cara, o resultado é adulto faz o que é necessário. Que é necessário, É aí que separa como é que é o homem do menino. Exato. O homem do menino. O meu menino tem 3 anos, ele só faz o que ele quer. Exatamente. Não é a mesma coisa pra mim, pra nós, né? Infelizmente. Mas, Laje, olha só essa conversa maravilhosa. Acabou. Passa muito rápido. Muito obrigada por você ter aceito o convite de vir aqui trocar essa ideia com a gente, né, Jéssica? É importante que as pessoas saibam que a advocacia digital dá certo. É importante, por exemplo, o Laje, ele pode te trazer uma experiência de uma advocacia, por exemplo, para uma empresa de laboratórios, para uma empresa de medicamentos, né? Porque ele não atende o paciente final, mas você pode pegar a experiência do Laje para atender uma clínica, né? Isso. Então, assim, pensem com carinho, né? No que você gosta de fazer, naquilo que brilha seus olhos, naquilo que vai te dar propósito e saibam que o caminho digital ainda é um oceano azul. Dá tempo de você ter resultado, de você ter sucesso e tem muita gente boa aí contando, compartilhando a sua história. Certo? Então, Laje, muito obrigada por você estar aqui, por você ter contribuído com essas pessoas. Jéssica, obrigado pelo apoio aí. Muito e obrigada. Para finalizar, eu quero que o Laje deixe o contato dele aí nas redes sociais para quem quiser, né, acompanhar o perfil dele aí.
Olha, eu que agradeço. Obrigado, Jéssica. Né? Eu tenho um péssimo costume de aceitar os convites que meus amigos me fazem, sabe? Então, assim, fiquei muito honrado, realmente. Acho que o propósito do podcast de vocês é um propósito muito legal de levar este conhecimento tão aprofundado, tão especializado, de uma forma simples, de uma forma leve, né? De graça. Uhum. Cara, olha que tanto de conteúdo legal que a gente entregou aqui hoje. E talvez, sei lá, em 2026 alguém vai estar fazendo uma esteira e vai estar ouvindo isso aqui e vai falar, uau, é isso que eu estava precisando. Eu sou, assim, um super entusiasta desse tipo de conteúdo, sabe? Eu vejo que tem um propósito muito grande, né? E tudo aquilo que tem propósito, né, é abençoado. Então, que Deus abençoe este caminho de vocês. Amém. Que vocês transbordem cada vez mais. Né? Eu falo que toda vez que a gente faz uma leitura bíblica da multiplicação dos pães, a multiplicação ela veio da repartição. O pão só foi multiplicado porque Jesus repartiu o pão. Olha o tanto de conteúdo que vocês estão repartindo com essas pessoas. Então, assim, sucesso, tá? Que Deus abençoe. Para aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, @Guilherme Lage Advogado. E tem também, né? Tem episódios com a gente, o Em Juízo Podcast. Já é o podcast já voltado mais por uma ideia empresarial da advocacia, não tão focado na saúde igual vocês são, mas fica o convite também para todos os nossos ouvintes e espectadores. Obrigado, viu? Maravilha. E aí, ó, curtiram? Compartilhem esse episódio com mais pessoas que possam estar precisando dar essa guinada na sua vida, ou para criar uma nova área no seu escritório, ou para mergulhar no direito da saúde, ou para se tornar um advogado empresarial voltado para esses produtos. Então, compartilha esse conteúdo e eu vou terminar aqui usando o slogan ou chavão da minha sócia Jéssica Costa, que ela diz assim: informação compartilhada é menos gente injustiçada, né? E assim a gente encerra esse episódio. Tchau! Tchau, gente!